Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Corredor, do site correleve.com. Falando de universo de corridas de rua, e hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, que é um cara que acompanha de perto, mas quando eu digo de perto, é de perto mesmo, e a gente vai conversar sobre isso. Estou falando com o João Paulo, que é o responsável pelo perfil Corre JP, que tem mais, quando a gente está gravando aqui, todo dia aumenta esse número de seguidores, passa dos 32 mil, indo para 33 mil, com certeza nos próximos dias vai alcançar 40 mil seguidores nesse perfil do Instagram, que é um perfil muito visitado. Estou falando dos que seguem, tem aquelas visitas diárias, esporádicas, mas que não seguem, mas faz lá a sua visita, faz suas consultas. Eu sou um seguidor do Corre JP há muito tempo e é um perfil muito interessante, porque João, além de trazer esse acompanhamento do universo de corrida de rua de uma forma muito particular que ele também participa das provas e traz a experiência pessoalmente de como foi a organização, ele traz promoção. Então, se você não segue, já vou começar logo o nosso podcast pedindo para você seguir o Corre JP com o João Paulo. Estou aqui com o João e a gente vai conversar exatamente sobre esse universo. João, prazer tê-lo aqui no podcast Eu Corredor. E eu queria começar a perguntar a você como é que se deu essa sua chegada nesse universo de corrida. Claro que não foi pelo Instagram, ou já foi pelo Instagram e depois você começou a correr. Como é que foi isso? Primeiramente dizer que é um prazer gigantesco estar aqui de frente para um conterrâneo, né? Exatamente, somos de Sapé. Né? E é fantástico falar de corrida e falar como a corrida entrou em minha vida, né? Então, não foi pelo Instagram, foi justamente no meu ambiente de trabalho, onde uns amigos correram, né? Corriam, e aí eles me convidaram a... Vamos correr. Eu falei, mas eu não corro nem 100 metros, como vou fazer isso, né? Então, a gente começou a colocar umas metas dentro do trabalho para a gente fazer tipo um projeto como se fosse na medida, para a gente perder peso, que estava muita gente incentivo a sair um pouquinho do sedentarismo. É dessa forma. E aí a gente ficou procurando maneiras de reunir o pessoal do nosso meio do trabalho para chegar numa meta e cada um emagrecer, né? Emagrecer na maneira saudável. E aí a gente foi fazer esse projeto lá dentro do trabalho e a gente uniu também a nutrição. Aí foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos na corrida. E aí, com um mês da gente treinando devagarinho, caminhando, trotando, que eu não sabia nem o que era correr rápido, né? A gente fazia aqui na Lagoa. Com um mês eu fui participar, em 2018, da minha primeira corrida. Eu falo minha primeira corrida, não é aquela corrida gigantesca que todo mundo sonha, né? Mas foi uma corrida pequena. Uma microcorrida. Microcorrida que era para ajudar o Sopão na Madrugada da Igreja Batista de Miramar. Certo. E até hoje eu tenho essa medalha de madeira, uma medalha de madeira que foi muito bonita, ela é muito representativa para mim. Essa é uma medalha que não sai do meu porta-medalha. Sim. É o pórtico de largada para tudo. Para tudo. E olhe, que quando a gente fez essa corrida, eu experimentei algo que era lá do primórdio. Quando as pessoas corriam, recebiam uma fichinha, colocava dentro de um saquinho de nidinho, amarrava. Quando chegava, dava para a pessoa lá, né? Que quem é mais antigo dizia assim, a gente corria dentro do short com esse papel. Quando chegava, espetava lá num espeto que tinha. E aí ficava um em cima do outro. E quando fosse para ver quem ganhava, você era virar o lado do espeto e chegava no O primeiro colocado, né? Era o último lá embaixo, né? Dessa forma. Dessa forma, é verdade. E aí, graças a Deus, eu consegui aprender isso aí. Hoje é muito fácil para todo mundo que chega e muita gente não tem paciência nem de esperar seu tempo lá no sair, né? Já fica Imagina lá. Quando era lá antigamente, né? Então, o Sopão na Madrugada, essa corrida do Sopão na Madrugada foi que acho que me sustentou e mirou para que eu conseguisse ainda continuar na corrida. Aí você não parou mais, né? Eu não parei mais. Começou com 5. Comecei com 5, mas bem capenga nessa corrida, né? Depois aí fiquei em 3, aí depois voltei para 5. Só que aí, em 2018, quando a gente é corredor iniciante, tem muita vontade, quando você pega o apreço pela corrida, de correr todos os dias. Né? E principalmente quando você segue
vamos dizer assim, algum canal que você está conhecendo e aquela pessoa corre todo dia. Talvez aquela pessoa corre todo dia porque ela já é experiente. E eu experimentei essa história de querer correr quase todos os dias. Isso não foi legal. Não foi legal para mim que estava começando, né? Porque é empolgação, né, também, né, de iniciante, é natural que a gente cometa alguns errozinhos nesse início dessa trajetória de corredor. Eu já cometi muitos, né, e já tive muito problema, por exemplo, no meu início, lá atrás, mas lá atrás mesmo, com problemas de extensão muscular, né? Também era relapso com a musculação. Meu foco era corrida mesmo. E aí não gostava de academia e não fazia academia e resultado, vinham sempre essas distensões musculares, né? E me tirava das corridas às vésperas da prova, o que é muito ruim. Você já fica pensando no outro dia, já não vou correr, tive isso aqui, né? No meu caso, não foi nem distensões. Com 6 meses que eu estava nessa, digamos, nessa vibe, nesse intermeio de querer correr todos os dias e fazer muitas quilometragens, eu tive a minha primeira lesão na tíbia. Na tíbia. Então, quando eu fui ao médico, que eu já não estava aguentando nem andar, o médico falou para mim, você vai se afastar por quase 4 meses. Imagina você falar isso para um corredor e quem está gostando da corrida se afastar 3 a 4 meses. 4 meses, é difícil, né? É difícil, Então eu voltei para casa, eu chorei bastante nesse dia, porque eu não ia poder fazer o que eu estava me propondo nesse período. E aí foi justamente no período que eu estava começando o meu canal. Tipo, eu comecei a correr em 2018, em julho de 2018, 10 de julho de 2018, eu já lançava meu canal dentro do Instagram. Então, quando teve essa lesão, eu disse, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai se comunicar sobre isso? Como eu vou falar sobre isso? Falar de corrida sem participar de corrida, né? Sem participar. Então, eu fiquei de molho, com compressa, anti-inflamatório no início, e tentando se recuperar, né? Com fisioterapia também, para poder voltar à ativa. Mas foi um ano também de experiência. Talvez até 2019 eu não tinha uma consciência tão grande do que é ser o eu corredor. E aí, a partir no finalzinho, acho que 2019, eu comecei a ter outro olhar para aquilo que eu queria dentro da corrida. E aí foi onde tudo mudou. Só que nesse mudar, a gente vai se aproximando já de um capítulo da nossa história que se chama pandemia. Exatamente. Que trouxe aí uma mudança também no perfil muito da atividade física como um todo, mas é incrível porque a pandemia mudou muita coisa, mudou a forma de você pedir comida, mudou a forma de você fazer consulta médica e mudou a forma também de ver a qualidade de vida, o estilo de vida. E dentro dessa qualidade de vida a gente abre um parênteses aí longo para as corridas de rua. A pandemia, ela ensinou muita coisa, né? A gente aprendeu muita coisa, até se cuidar dentro da sua casa, né? Exato. Se cuidar fazendo suas atividades dentro de casa. Eu conheço pessoas que tem muitos relatos na internet, que tinha uma mesa em casa e passou a correr igual, rodando, dentro vai, de casa, fazendo um desafio para não ficar indoor. Parado, né? Então, depois disso, a gente viu o boom mesmo de pessoas que talvez se achava ou era sedentário e veio para esse mundo, né, de corrida e outros esportes. Mas a pandemia, João, teve ali praticamente 2 anos, né? Nesses 2 anos, você parou ou deu um jeitozinho de correr ali? Eu entrevistei, inclusive, aqui uma corredora, uma maratonista, que ela corria sozinha na praia, às vezes sozinha na praia, de máscara, mas corria. E você? Não, no período da pandemia, a gente optou, principalmente dentro da assessoria, da gente fazer treinos de fortalecimento. Então, a gente fazia as lives, né? A minha assessoria é Paribas Running. Então, o meu treinador, Alain e Gabi, eles paravam conosco, assim, a tal hora vai ser nossa live de fortalecimento. E aí, a gente fazia o fortalecimento em casa, acompanhando pela live. Isso era muito bom. A gente não deixava de estar fortalecendo. Mas eu vou te falar, eu acho que os 6 primeiros meses da pandemia, eu não tinha coragem de sair, eu tinha muito medo. Sim. Porque eu não sabia o que eu podia encontrar pela frente. Então, foi mais os meses, esses primeiros 6 meses, foi mais para fortalecer. Que eram meses de muitas dúvidas para todo mundo, né? A gente não tinha, por exemplo, uma vacina,
naqueles primeiros 6 meses, uma vacina, e não tinha também o convencimento de que realmente funcionaria aquilo ali, que aquele esquema todo, né, de fechar comércio, fechar loja, fechar restaurante, tudo, se aquilo ali realmente funcionaria. A gente tinha medo até de receber um parente dentro de casa, né? Eu, como trabalho em hospital, as pessoas pensam talvez eu não trabalho, só trabalho com o Instagram, né? O pessoal às vezes tem isso, às né? vezes Mas não só é, esse lado. né? Sou CLT, como a gente costuma dizer, trabalho de 8 às 18. E nesse período, como eu trabalhava em hospital, eu via muita coisa, então eu não queria ter contato com ninguém. Eu chegava do trabalho, tirava tudo que era daquele dia do trabalho, colocava no canto lá para poder lavar e tudo, e não ter esse contato. Tinha muito medo de ou contrair, que eu não, graças a Deus, assim, eu não fui tocado pelo vírus, ou de passar para alguém. Então, eu não queria ter esse contato, sabe? Para ser assintomático e passar para alguém, né? E você correr, claro, pela sua profissão, de você cumprir o que você se dispôs como profissional, você também correu um risco, né? Porque você trabalhava num centro potencial de risco de contaminação, né? Isso. Então, depois desse período, veio as máscaras. E aí, qual máscara é ideal para correr? Né? Tinha essa também, qual é ideal para correr? E era ruim demais, né? Correr de máscara. Correr com máscara de pano, você sufocava logo. Então, aí começou a surgir máscara que tinha um detalhe que você colocava uma plaquinha na frente, que botava era tipo um guardanapo, mas não era um guardanapo, era um lencinho de papel que dizia que fazia esse... O filtro. O filtro para você respirar. Isso. E foi a partir desse momento que eu comecei a voltar para correr, né? Correr também só, a gente não corria em grupo. E depois, com o passar do tempo, que a pandemia foi se extinguindo e a gente pôde voltar para as ruas, começou a correr de novo em grupo, aí foi onde tudo deslanchou. Vai voltando à normalidade. Não é? Mas aí o seu canal, aí você manteve aí o perfil no Instagram, aos poucos, alimentando de informação, trazendo sempre agendas, participação em provas, né? E o canal foi se consolidando. Sim. A única coisa que eu vou só abrir eu acho que não abri isso nunca para ninguém, acho que você é a primeira pessoa a saber, é que ao longo desse período ninguém sabia quem era que estava por trás de Corre JP, era raro saber, só os amigos mais próximos. Sei. Porque eu tinha muita vergonha de falar, tinha muita vergonha de vir, de aparecer e tal ao vivo. Eu vim começar a me soltar também para gravar, quando na pandemia eu fazia live no meu canal, o pessoal cantando. Eu abria a live e cantava para minha família ficava como espectador do que eu trazia para cantar. Uhum. E aí eu comecei a aparecer mais no meu canal e todo mundo começou a gostar, e foi daí que eu comecei ao pessoal entender quem eu era, né? E de onde eu vinha e por quê. E aí o pessoal acha que o Corre JP é Corre João Pessoa. Uhum. Que às vezes o pessoal começa a dizer Corre João Pessoa. A coincidência, né? Só que eu falo, não, é Corre João Paulo. Corre João Paulo. Porque se eu fosse colocar Corre João Paulo seria muito grande, então eu deixei Corre JP. Mas foi bom, porque criou essa duplicidade, né, no DNA do canal. Você tem Corre JP, que é o Corre João Paulo, que é o DNA original, mas também tem a variação, Corre João Pessoa. Dessa forma, né? Casou. Então, o canal a gente já vivi muitas experiências. Depois da pandemia, a gente teve muito tempo de live. Era live toda semana. A gente trazia live com fisioterapeuta, nutricionista, médicos do coração, uma infinidade de convidados super especiais que eu trouxe não só daqui de João Pessoa, mas também de fora, e que a gente virou uma rede de amigos, sabe? Né? A gente conversa e a gente fala sempre, que saudade de fazer aquela live. Uhum. Agora eu estou tentando com uma nova série que estou lançando, chama-se Recordar, que é trazer algumas partes das lives que aconteceram, que foram importantes dentro do canal e são importantes para que os corredores novos e até os mais antigos, né, experientes, entendam. Eu estou trazendo uns recortes para que a gente lembre do que passou, né? Uhum. E eu lembro que agora, o que eu coloquei recentemente foi sobre o que é essencial na corrida, né? E aí o Fetter fala muito, muito legal para as pessoas o que é o essencial na corrida. Que às vezes as pessoas esquecem, as pessoas acham que o essencial na corrida é você, eu vou bater meu RP. Não, né? É verdade. Porque está girando muito em cima disso, eu quero só bater meu RP. Tá, mas fora isso, o que seria essencial para você nesse momento? Exatamente. No correr, né? Tem uma discussão, inclusive eu estava vendo numa discussão num perfil nacional aí de um influenciador desse,
falando, a corrida elitizou, gourmetizou, o que é que a corrida está fazendo hoje, para onde foram as corridas de rua. Então, não é a questão de gourmetizar ou de elitizar, é uma questão da essência da corrida, né? É você manter sua saúde em dia, você correr. Claro que a corrida mudou o seu perfil, como toda a sociedade mudou o perfil. Eu sou daquele tempo também de corrida de rua que a camisa que você corria era uma camisa de algodão, né, que pregava no seu corpo. Então, não era como hoje, que não tinha essa suplementação toda para corredor. A única coisa que eu me lembro assim, que ainda tinha era o isotônico, que só tinha uma marca, né? Eu vou dizer aqui que não tem nenhuma relação comercial com a marca, Gatorade, né? E tinha surgindo os carboidratos em gel, que eram carb up. Pronto, eram essas duas coisas que tinham. E não Ou você tinha mais usava nada. rapadura. Sim, verdade. Cuidava e carboidrato era macarrão, né? Macarrão e pão. Antes da prova, um dia antes da prova. Não tinha essa coisa de suplementação, né? Então, assim, mas o essencial mesmo da corrida é você ter disponibilidade de fazer uma programação para você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar seu sono, melhorar a sua resistência Seu física, mental. o seu mental, né? Corrida é muito mental. Muito mental. Então, você está ali correndo, às vezes você faz 5 quilômetros e vai assim um pouquinho além do que você treinou, que é normal, né? E você vai uma luta mental contra você mesmo nos 5. Não vou nem falar de 42. Nos 5. Então, é isso. A essência da corrida é você manter-se firme nessa atividade física. Quando eu paro assim e vejo, às vezes as pessoas assim, João não corre muitas quilometragens. Né? Eu fiz minha primeira maratona depois de 7 anos. Foram 7 anos esperando para sentir o chamado e saber se eu queria fazer. Porque além da maratona ser a mãe de todas as distâncias, ela também lhe cobra. Muito. Então, se você não está preparado para aquilo, talvez a sua experiência em maratona seja péssima, né? Quando você fez maratona, você já estava em assessoria? Já. Eu estou na assessoria desde que eles abriram. Sou o primeiro aluno. Tá. Então, a gente caminha junto até hoje. O pessoal fala assim, aí, você ainda tá? Tô lá. Tá lá. Né? Porque você cria aquele ciclo de amizade, né? É quase uma família. E porque às vezes seu treinador, se você confia muito nele, ele acaba sendo tipo seu pai também, sabia? Exato. Que vai dizer assim, puxar sua orelha e dizer, não é isso. Né? Eu falava recentemente com minha treinadora que eu queria tal coisa. Ela falou, não, nesse momento não. Você não vai pra isso, você vai ficar aqui. Tá. Se fosse lá atrás, eu ia dizer pra você, eu ia burlar tentar, isso aí, né? viu? Exatamente. Eu ia burlar. Mas eu aprendi que não era dessa forma, aprendi a respeitar as planilhas. Né? Por que adianta você estar na assessoria se você não respeita as suas planilhas? Exatamente. Não vai valer de nada. Exatamente. Né? Então, assim, o meu primeiro 42, que foi o ano passado, que eu escolhi fazer no Rio de Janeiro, foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu consegui completar meus treinos da planilha. Claro, que de 100% eu não fiz. Porque teve um ou 2 dias, 3 dias, que você acorda com dor, alguma coisa, você não consegue. Você não consegue evoluir ali. E eu falava para minha treinadora, não vou. Mas isso não deixou eu ficar de fora do que eu estava fazendo. E eu pensei, quando eu fui para a maratona, eu tenho uma psicóloga do esporte que é muito minha amiga lá de São Paulo, a doutora Vânia. É uma pessoa fantástica. E ela falava assim para mim, você quis? Seu coração falou que é isso que você quer? Prepara tua mente, prepara teu coração e só coloca uma coisa aí pra você. Eu vou concluir. E se joga e vai. Pensamento positivo e vamos embora. E vai. Perna pra que te quero. E a todo tempo eu não pensava em fazer velocidade ou querer chegar abaixo de X horas. Eu queria curtir meu momento dos 42 e chegar inteiro no final da maratona. Mas você sabia que você tinha feito aqueles longões naquele tempo, que sua projeção de tempo para a maratona batia dentro daquele tempo específico, Sim. né? E então você não passou do seu limite, você fez o que você treinou e conseguiu concluir. Consegui concluir abaixo do que eu queria, do que estava lá dentro do que eu treinei. Né? E eu cheguei inteiro.
Eu não, eu às vezes, meu Deus do céu, tem tanta gente que chega no final da maratona, chega todo esbagaçado, não consegue andar, descer uma escada. Eu conto isso aqui sempre, que eu fiz uma maratona, a de Curitiba, em 2005. E Curitiba, para quem conhece Curitiba, é um tobogã dentro da cidade, né? Você desce e sobe ladeira o tempo todinho. Até sair da cidade e ir para os bairros periféricos, para o asfalto mesmo na pista, na rodovia, né? Eu vou ter um tempo dentro da maratona. Então você passa ali mais ou menos uns 10 quilômetros fazendo tobogã dentro de Curitiba. 5 ou 10 quilômetros, não me lembro mais. Até você ir para o plano, mas relativamente plano. Mas assim, nos quilômetros 36, e todo mundo dizia, o 35 é o fantasma do 35 e tal, mas no 36 tinha um viaduto subindo e eu via muita gente, sabe, chegando assim, vomitando, parando, quebrado, tal, e a minha mente pensava, vou subir aqui andando e vou descer correndo. Mas aí eu colocava na minha cabeça ao mesmo tempo, eu treinei, eu fiz isso, eu vim de João Pessoa para correr, não vim para andar. Estou aqui para correr. Aí fechava o olho e se embora, até escutar o barulho do carro da chegada, do pórtico da chegada. Olha aí, tá chegando. Aí pronto, aí você reanima, dá aquela reanimação e o sprint final e vai chegar lá. Mas também é assim, era a minha meta de corredor, fazer uma maratona para saber como era. E consegui, e fiz um tempo legal, fiz um tempo bom, também abaixo até do que eu esperava. Porque quando a gente se propõe a treinar para uma distância longa, a gente tem que ter todos os aparatos por trás de tudo isso. Né? Então, quando eu optei fazer os 42, eu sabia que eu ia ter que ter comigo muita gente por trás que pudesse dizer assim, vai ser dessa forma. Né? Então, eu fiz uma boa passagem durante os meus treinos com a nutrição, né, com minha nutricionista Lili. E ela falava assim, João, nesse período aqui a gente vai usar X carbo, a gente vai usar X gel, X repositor, X tal. E aí eu consegui fazer tudo isso sem ter nenhum desconforto intestinal, que a maratona às vezes tem ansiedade que pode dar. Isso também tem os carbos que você vai usar ao longo do período, né? Isso. Então eu consegui, junto com ela, a gente conseguiu passar os treinos testando aquilo que a gente ia usar na prova. E de fato, quando você se pega assim com seu nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo tá ali e você faz certinho, cara, tudo deslancha. Eu cheguei muito feliz, sabia? Nos 42. Também. Eu concluí muito feliz a minha prova de 42. Porque, assim, era um sonho. Primeiro, era um sonho de corredor terminar 42 sem quebrar, né? Segundo, era um sonho de você fazer abaixo daquele tempo que você tinha programado. Não que eu forcei muito, até podia ter forçado mais depois, mas a primeira prova é sempre a primeira prova, né? Você, depois que termina, aí você diz, eu podia ter forçado mais um pouquinho. Mas você não vai saber, né? Vai lá que você quebra no meio do caminho. E eu tinha medo, assim, também, como eu disse no início, tinha problemas de lesões lá atrás e eu tinha medo de ter uma lesão no meio da prova e ter que parar. Então, assim, fui dentro do meu limite e consegui tranquilamente e satisfeitíssimo com a prova. Satisfeitíssimo com a prova. Uma prova muito bem organizada e eu te digo, como 2005, a gente está falando de 2005, não tinha gel. Você tem muita caminhada. Não tinha gel, era água, e não tinha isotônico, era suco de supermercado, aquele sucozinho de supermercado, naquela garrafinha pequena. Né? E tinha um posto. Era um suco mais de laranja, era mais cítrico. Meu Deus, não era nem uva. Nem uva, era cítrico, laranja. Entendeu? Mas foi uma prova muito organizada, muito legal, muito bonita, com muita gente participando. Mas aí, João, tem uma coisa que me chama a atenção na sua cobertura, né, que você faz das corridas de rua, desses eventos esportivos. É a sua onipresença. Praticamente você está em tudo que é corrida. Né? Aí, assim, como é isso? Você hoje está em Solânia e amanhã tem uma corrida lá em Catolé do Rocha, aí você está lá em Catolé do Rocha, como é isso? Acho que os anos posteriores, né, não esse ano, que eu optei um pouquinho mais... Para priorizar mais a minha vida, assim, minha saúde e também a minha família.
Eu acho que de 2025 para trás eu era muito nas corridas e quase não tinha tempo para minha família e nem para minha casa. Era bem, bem difícil, que eu chegava do trabalho na sexta, já viajava para estar ou cobrindo uma prova no sábado ou uma prova no domingo e voltava no domingo já para trabalhar na segunda, né? Mas eu sou muito de estar ligado aos movimentos e aos organizadores ou pessoas que estão produzindo aquela corrida, aonde o corredor vai chegar e vai correr e vai saber que é legal. Mas para saber que a corrida funciona e se ela é legal para indicar para um participante, eu preciso participar. Exato. Então eu gostava muito de conhecer, sei lá, primeira edição da corrida X ou segunda edição da corrida Y. Aí você conta a sua experiência, aponta os prós, os contras, o que é que pode melhorar, não é? Dessa forma. Eu vou citar um case de sucesso aqui, Tá. que recentemente, que é a Corrida do Rei. Era essa estava na minha pauta aqui de negócio. Inclusive eu fiz um comentário lá no seu perfil, dizendo incrível, é um case de sucesso que precisa ser contado. No primeiro ano eu não consegui estar presente com o pessoal lá. Então no segundo ano a corrida era bem pequena, mas já tinha um olhar dos corredores ali da região do Brejo, né, sobre essa corrida. Porque quando você visualiza assim, nem todo mundo tem condições de estar se deslocando para ir para uma corrida na capital. Não é fácil. Não, né? de jeito nenhum. Tem todo um aparato, tem um deslocamento. A logística é a fantástica. Logística né? é. Você tem dinheiro para hotel, lá, tá. Isso. Então, no segundo ano da Corrida do Rei, eu estava lá com os meninos e eu senti a energia daquela corrida lá em Solândia, que ela ia crescer. Hoje, você vê agora, acho que essa última, não sei qual foi o número expressivo, mas vamos chutar aí quase 4.000 pessoas. Acho que tinha mais. Pelo vídeo que eu vi. Eu tô chutando aí porque eu não tem sei um vídeo o lá número. que eu acho que foi você que postou, um vídeo da largada, que eu vi. Pela quantidade de gente, eu acho que tinha mais de 4.000. Pronto, digamos que tinha mais de 4.000 por aí, mas depois do segundo ano que eu fui para lá, que eu comecei a sentir, eu entrevistei até o Mazinho para saber como foi que construiu tudo ali, né? E falando com o Gustavo e com o João e a Camila lá. Aí eu fui vendo assim, eu falei, ano que vem eu quero voltar, porque eu sei que o ano que vem vai ser diferente. E olhe que poucas corridas fazem o que os meninos têm. Pois né? Tem uma estrutura muito grande, né? Como você disse, é uma cidade do interior, Solânea, né, que desperta esse interesse de toda a região, e a gente vê também o perfil dos corredores, são aqueles corredores mais raízes. Mais raízes. Não é? E antes de Solânea ter esse número expressivo, acho que ali no Brejo, só quem tinha um volume expressivo de corredores era a Corrida Internacional de Remígio. Sim, a Corrida Internacional de Remígio, Remígio é outro cara. Que é a cidade que corre, né? Remígio, gosto muito daquela cidade. Né? E quando eu fui para a minha primeira Internacional de Remígio, eu me espantei com o número de pessoas. Né? E aí, com o passar do tempo, foi que a corrida decaiu um pouco. Hoje não é mais internacional, é só corrida de Remígio. Né? Lá. Mas voltando para a Corrida do Rei, esse ano eu já sabia que eu não precisava nem falar muito sobre a corrida. Ninguém precisava mais falar muito sobre a corrida. Porque ela já tomou a proporção que em 5 anos já amadureceu. A Corrida do Rei, ela sai de Solânea e vai para onde ali? É o centro de Solânea por 5 quilômetros, que dá uma volta ali pela universidade e volta na frente da igreja. Certo. Os 10 quilômetros que chegam um pouquinho ali na ladeira daqueles condomínios novos ali de Bananeiras. Sim. Em vez de você descer para Bananeiras pela via principal, você entra para a via intermediária que chega lá nos novos condomínios. Que foi a ladeira que eu coloquei um vídeo que todo mundo se assustou, mas todo mundo amou. A ladeira dá ódio, mas também ela lhe dá uma alegria quando você sobe. É desafio. Ladeira é necessário, né? Quem treina sabe, ladeira é sempre necessário, é um desafio que você... Eu digo sempre, ali é a ladeira do Cabo Branco, por exemplo, que todo corredor da orla sobe aquilo ali, né? Não adianta, você pode estar o mais preparado, mas se você colocar seu ritmo para subir aquela ladeira, lá em cima você vai dar um fôlego grande, vai às dar uma vezes paradinha. parar, retomar o fôlego e tal, porque depende do ritmo que você impõe para subir aquela ladeira, né? Mas a ladeira, ela é necessária, rampa, ladeira, a diferenciação de rampa e ladeira, para mim, ladeira é tipo aquela inclinada. Seria bom que todo mundo começasse a gostar disso aí, né? A gostar de ladeira, você faz um treinamento de ladeira, o treinamento de força, né? Quando eu fazia para a maratona, eu subia aquela ladeira ali 10, 15 vezes, né? Para fazer treinamento de força, uma vez por semana. Para maratona, na época para maratona. E eu vou te dizer, o meu treinamento de maratona era eu
senhor lá de cima, porque não tinha treinamento. Eu tinha uma revista chamada Contra-Relógio, acho que você já ouviu falar, Contra-Relógio, que publicou uma planilha para maratonista e trouxe uma... Você imprimia tipo um cartãozinho, que era uma pulseirinha para você colocar aqui e acompanhar quilômetro por quilômetro. Então, se você faz 5,30, quilômetro por quilômetro... Nas grandes maratonas entrega isso ainda, sabia, lá fora? É, pronto. Então, é isso aí. Então, era isso. Era isso. E foi por aí que eu fiz a planilha. Fiz a planilha e deu certo, graças a Deus. Mas aí, voltando ainda mais para a Corrida do Rei. A 6ª edição já está garantida? Sim. Só falta agora os meninos bater aí o martelo para a data, né? Eles terminaram agora e automaticamente lançaram um desafio que eles fazem durante 30 dias. Né? Então, eles já colocaram isso aí, já divulgaram para o pessoal. Não estou lembrando as quilometragens agora que tem que ser cumprido, mas tem um desafio. Mas o ano que vem, sim, chega a 6ª edição da corrida. É impressão minha ou o kit deles também tem um diferencial? Tem um diferencial, por ser uma rede chamada rede, acho que é do Rei, algo do tipo, porque quase tudo que você vai ver lá é do Rei, né? Então, o kit é diferenciado dos meninos porque eles trazem, então, esses produtos também para dentro desse kit. E aí, hoje, todo participante quer um mimo. Né? Claro. Quanto mais tem, mais você quer. Né? Exatamente. Então, eles têm esse diferencial de fazer isso aí, mas eu não falo nem tanto só no kit, sabe? Eu acho que a organização, o zelo pelo participante, o participante se sentir acolhido no momento. A infraestrutura toda da corrida. Tem uma coisa no Brejo que eu acho que eu não vi em canto nenhum. Sabe o que é? Carro-pipa no final. Sim. Toda corrida que eu vou lá, seja Guarabira, Solânia, por ali, tem um carro-pipa no final. E todo mundo sai feliz, todo mundo molhado, e todo mundo quer tomar banho naquele carro-pipa. Eu acho incrível isso aí. A gente não vê isso aqui em João Pessoa, mas todo mundo tá lá fazendo essa farra. Estão prometendo aí, né, nessas provas que vão ter aí de maratona, estão prometendo colocar um banho, né? Nas maratonas tem os chuveiros que a gente passa, né? Quando você tem a quilometragem. Mas esse em específico, é na hora que a banda lá tocando, até os cantores foram pra cima do carro-pipa agora na Corrida do Rei, e o pessoal lá pulando, né, com isso tudo. Verdade. Ô, João, aí você faz, sempre você faz essas provas. Você participa dessas provas, não é? Mas você participa como observador ou você participa mesmo como atleta competidor? Você vai lá para bater seu RP? Não, eu participo dessas provas para conhecer mesmo, entender o que eu estou vendo ali. Para poder depois, se eles me perguntarem, às vezes eu chego e falo assim, ó, acho que faltou isso, faltou aquilo. A gente conversava muito. Conversa com os atletas, com o pessoal da organização, tal. Isso. Conversei muito lá no início com os meninos da Corrida do Rei. Eu acho que esse ano foi o ano que eu não conversei tanto sobre a corrida, porque eu já sentia que eles já estão mais do que preparados. O Gustavo mesmo fez agora, junto com o Edson lá em Campina Grande, a meia Maratona Internacional de Campina. Né? Então ele já tem um aparato. Mas outras corridas que estão nascendo, que perguntam, a gente pode tentar isso ou aquilo, eu tenho como falar, né? Eu tenho essa voz de dizer assim, você está me perguntando, eu vou falar, precisa disso, isso. Porque fazer corrida não é fácil. De jeito nenhum. Todo mundo acha, todo mundo quer dizer assim, porque a camisa X, Y, Z, porque no kit veio isso. Eu falo, gente, a partir do momento que você passa a ser um organizador, você foi para mim, né? Você vai estar do outro lado do balcão, né? Eu estava do outro lado ali, como organizador. E não é fácil. Não. Às vezes as pessoas confundem apoiador com patrocinador, ou patrocinador com apoiador, mas não entendem a essência e como é, né? Então... Tem muita coisa envolvida. Eu conheço de organização um pouquinho e de eventos e sei disso, que tem muita coisa envolvida. Por isso que eu vejo gente falando assim, a corrida virou uma grande indústria, uma grande empresa. Cara, mas é isso. Se você quer uma corrida organizada, com infraestrutura, com um material bom de kit, de camisa mesmo, tal, alguns mimos que faz parte do combo, né? Mas se você quer tudo isso, né, segurança, médico, tudo isso. Então, você tem que também saber que as pessoas que estão por lá têm um custo para organizar tudo isso, né? E tem os riscos também que eles correm. Então, você tem que saber de tudo isso. Às vezes, claro, tem uns exageros, umas cobranças exageradas nas corridas. Mas quem pode, participa. Quem não pode, faz
uma seletiva. Eu, por exemplo, faço... Eu não vou para essa, mas vou para aquela Isso, e tal. eu acho essa aqui tá interessante, está tudo bem. E participa. E vai continuar fazendo seus treinos diários e correr e manter seu padrão de estilo de vida, né? E às vezes o foco de algumas pessoas é só olhar o que está faltando ou para reclamar. Mas não percebe que dentro da engrenagem daquela corrida, a gente também está ali tendo trabalhos indiretos. Sim. São pessoas que estão ali que passam a madrugada, né? Porque às vezes, tipo a maratona, a pessoa que vai ser um staff, para ela estar ali, ela tem que fazer de madrugada. E olha como tá. A maratona daqui, né? vai sair 3h30 da manhã. Imagina você botar um staff de 2h30 da manhã olhando os copinhos de água. 2h30 da manhã você tem que estar lá. A pessoa de 2h30 até não sei que horas da manhã. Não dorme. Aí você passa Você vai ter que pagar para aquela pessoa estar ali. Exatamente. Então, é gerado empregos para isso. Quando é maratona, que é muita gente, são, não vou dizer milhares de empregos, porque seria gigantesco falar isso, mas o quanto de gente vai estar ali para poder ter que pagar para ela estar ali. Então, a gente está gerando isso também. Né? Então, às vezes, a gente não olha essa forma. A gente só quer olhar porque faltou isso na minha sacola, ou porque a camisa não veio dessa forma, ou porque Y. E esquece que tem muita coisa por trás. Um médico ele não vai estar ali também de graça. Exatamente. Tem muita coisa, é verdade. E as provas, por exemplo, nós em João Pessoa, nós vamos ter pelo menos aí em João Pessoa, pelo menos umas 5 meia. Algumas delas dentro das maratonas. E outras que 10, 5 e 21. Né? Então a gente vai ter aí pelo menos umas 5 meias maratonas. Né? E essas provas, elas exigem mais atenção, né, dos organizadores, muito mais atenção. E vem participante, inclusive, de fora. De fora. Em João Pessoa a gente só tem 2 maratonas, né? Que é a maratona agora em abril e a maratona internacional em agosto, Isso. que é no aniversário da cidade. Mas a gente já teve a Jampa 21, né? Que teve 21 quilômetros, né? Isso. E tem outras que dentro das provas tem 21. Tem a Live XP, que vai ter 21. A Rede Farma, se confirmar, também vai ter 21. Já está confirmado em Campina Grande, mas aqui ainda estão procurando data, foi o que me disse o pessoal do marketing da Rede Farma. Então é melhor a gente dizer logo que o povo não fique aí com ansiedade de ser primeiro semestre, né? Porque tá todo mundo aí desesperado. Não, o primeiro semestre não tem. Por exemplo, tem também outra corrida aí que está na agulha, mas ninguém sabe se vai acontecer. Eles já estão anunciando, inclusive, no perfil, que é a Fla-Rum, da torcida do Flamengo, como teve a do Vasco. A do Vasco já teve. Só que a Fla-Rum está anunciando no perfil que em outubro está em João Pessoa. Mas não tem nada confirmado aqui na prefeitura. Não tem nada agendado aqui em João Pessoa. E muita gente também sabe disso, né? Que tem que ter aquela agenda com o município, né? Com as autoridades, com a federação, não é isso? E a corrida internacional, a maratona internacional de João Pessoa ganhou assim, subiu a prateleira, que está num desafio que vai ter Brasil Gigante. Brasil Gigante. Com 8 corridas pelo Brasil e ela entrou. Né, nesse calendário. Você fazer as 8 maratonas e ter sua medalha no final, vai ter uma né? mandala, uma medalha especial. Porque isso a gente só via, né? Acho que há muito tempo só as majors, né? Exatamente. E aí depois eu acho que veio as do Sul-Americano, que pega a corrida de Brasília Monumental, aí você tem outros lugares, né? E essa ação de fazer aqui essa no Brasil foi louvável. Exatamente. É o primeiro ano, eu disse até, inclusive, a um dos organizadores da Maratona Internacional daqui, é um primeiro ano, mas acho que vai pegar. E pegando é legal porque tem corredor aí top de linha do Brasil que vai querer fazer as 8 e vem para cá para João Pessoa, né? Inevitavelmente ele tem que vir para cá para João Pessoa para completar o desafio. Aí, e tem muito influenciador de corrida também, né? Que participa dessas 8. Tem muito. Eu já vi, inclusive tem uma menina que é uma das influenciadoras de corrida, que faz teste de tênis, tudo e tal, e está em todos os eventos, que ela já confirmou que vai fazer as 8 e vai estar aqui em João Pessoa. Agora, João, vamos falar um pouquinho também desse padrão de evento que é realizado na Paraíba. Vamos começar pelas corridas mais tradicionais, as grandes, as mais organizadas. Fica a dever alguma coisa às outras que são realizadas em outros estados ou não? Era isso que eu estava pensando agora falar, é que o nosso padrão de corrida aqui é um padrão de excelência, sabe? Eu acho que a gente na Paraíba, a gente é feliz. Não tem como a gente duvidar, né? Sobre as nossas grandes corridas que acontecem aqui.
Você vai lá fora, das que eu fui lá fora, acho que uma corrida que me encanta, uma não, duas que me encanta lá fora, fora aqui as coisas que a gente participa, porque aqui a gente tem festa, tem tudo também, tudo, tem o pós, tem tudo. Isso. Mas eu vou falar duas coisas, dois lugares que eu fui. Maratona do Rio, que já é gigantesca, né? Tem uma proporção gigantesca. Já está batendo a porta né? aí, que a gente está gravando aqui num período em que a gente está antes, né? Praticamente nas vésperas da Maratona do Rio. E espero que um dia seja major, para a gente ter pelo menos uma no Brasil, né? Então, a outra, que é um padrão de excelência, assim, que você precisa conhecer, chama-se Maratona de Aracaju. A Maratona de Aracaju, ela eu não sei o que ela tem de diferente. É uma energia tão diferente que eu não sei explicar. E ela é considerada o melhor pós-prova do Brasil. Olha só. Sabe? Você chega lá, vê todas as assessorias reunidas, o pessoal faz churrasco no final da corrida. Você tem um aparato ali da banda tocando para você, mas também tem um reconhecimento dos pódios, sabe? Tem um lounge do corredor, que aqueles vencedores ficam lá, tem fogos, tem tudo. É uma corrida linda. Então, assim, a gente não, nas nossas grandes provas, a gente não perde para outros lugares. A gente faz um bom pós-prova também e um anteprova também legal, né? Você vê hoje, a gente não tinha Expo, era raro. Tem uma Expo nas provas. Hoje, essas grandes provas a gente tem, né? Quem dera que as pequenas pudessem fazer, mas como a gente ainda está crescendo, a gente não consegue botar tudo que a gente quer. Aí né? você tocou num ponto. Você acha que já cresceu o que tem que crescer, é uma bolha, ou ainda tem muito para crescer aqui na Paraíba? Tem muita coisa aqui na Paraíba para a gente crescer e trazer coisas legais. Certo. Sabe? Certo. Mas, assim, se a gente for olhar para muita gente correndo, tem muita gente já optando a não fazer todas as provas, como você já falou. Isso. Escolher... Ser mais seletivo nas provas, porque é onde a pessoa se sente confortável de participar, né? É verdade. Não é preciso participar também de todas as provas, todo domingo você está lá. Para você não estar reclamando todo domingo. Coisa, né? Não, e você coloca em risco só o seu treinamento também, né? Você está fazendo um treinamento ali específico para determinada prova, uma maratona, né? Então você vai, todo domingo você vai para uma prova, eu vou porque está dentro do meu ciclo e tal, termina se machucando. Aí, né? você falando isso também... Que não queira a prova, você força mais uma coisinha. Outra prova que eu sinalizo aqui no nosso Nordeste também, chama-se Meia do Sol. Natal. Cara, você sair num estádio que foi de Copa do Mundo, você largar dentro e você voltar e sentir a energia daquele povo vibrando ali, é muito diferente. Minha primeira meia maratona foi em 99, foi a meia maratona internacional de Natal. Em Natal. Com a presença de Ronaldinho, era Ronaldinho, né? Que foi o Ronaldo, que foi o Ronaldo Fernando ou o Ronaldinho outro? Não, que quebrou o recorde. Ronaldo da Costa. Da Costa, né? Quebrou o recorde da maratona lá fora, internacional. Ele participou da prova, né? Ele veio, largou, e no meio da prova ele disse que tinha se machucado e parou, foi parando devagarzinho e tal, mas achei que foi mais marketing, era mais para participar, era mais um coelho. O Ronaldo da Costa, ele é fantástico. Era mais um coelho, entendeu? E parou e tal. Mas foi minha primeira maratona, e foi ali na via litorânea, e subia ali naquela ladeira da universidade e voltava pelo centro e tal. E não era no estádio, não tinha um estádio ainda transformado para a Copa, né? Não era no estádio. E era comemorando, eu acho, era o aniversário de Natal. A via costeira, onde todo mundo tem medo. Exato. Não era muito Mas forte. A via costeira era bom. Forte, era bom, é forte e assim, abafado, com sol, que era tarde. Era no final da tarde. Sol da tarde e tal. E aquela ladeira era pior do que a do Cabo Branco. A ladeirazinha subindo ali para uma coisa da universidade que tem ali no final, para pegar o centro. Era terrível. Mas foi bem legal. Foi bem legal a prova. Isso foi em 1999. Tá? Agora a prova dos 21 ficou de manhã, então tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Aí eu pergunto, João, veja só, a gente está falando de João Pessoa, especificamente de João Pessoa, com essas grandes provas que estão consolidadas, né? E a gente tem também um avanço de Campina Grande. Campina Grande não tinha essa tradição de fazer provas, até porque aqui a gente estava mais na orla, tal, as provas sempre eram na orla, tal. E Campina Grande entrou de vez para o calendário de corridas de rua, né? E gigantesco. Gigantesco.
maior que a outra, né? Digamos E assim. eu acho que também eles têm essa coisa, e é muito bom, essa um pouco de competição, de mostrar que fazem melhor, inclusive, do que as provas de João Pessoa. Eu acho muito organizada as provas de Campina Grande. É igual quando lança a Rede Farma João Pessoa, a Rede Farma Campina, né? Isso, para saber o E o que é povo que fala assim, vai. eu quero mais Campina porque vem mais coisa, Mais coisa, não quero tanto João Pessoa. Então, tem isso. Mas acompanhando o crescimento da corrida lá em Campina Grande, né? Desse período que eu tô, você tem um tempo maior, era raro ter uma prova em Campina. Era raro, exato. Né? Quase não se tinha prova lá em Campina. Mas aí tomou uma proporção que agora, acho que 2025 e para 2026, se eu não me engano, é quase todo final de semana você tem uma. Porque era muito espaçado, né? Você tem hoje consolidado Rede Compras, que é uma gigantesca corrida. Tem a Rede Farma, que é grande. Unimed. Você tem corrida da Unimed, Campina Grande. Agora o SESI também está entrando. O SESI está entrando nisso aí. Você tem uma corrida também lá que ela tem um caráter que eu acho interessante. Eu já fui embaixador dela, que é a Corrida Vida Feliz, que vai tratar sobre essa parte também do seu mental. Isso. Né? Tem a Corrida do Bem. Tem a Corrida do Bem, que começou também é aqui, né, com o então deputado Bruno Cunha Lima. Começou aqui, e a Corrida do Bem, ela saiu daqui, que Bruno voltou para ser prefeito em Campina Grande, voltou para Campina Grande a Corrida do Bem, que era uma corrida do mandato dele, e no lugar da Corrida do Bem aqui em João Pessoa entrou a Corrida do Napoleão Laureano. Né, que é muito linda, que era o mesmo né? objetivo. Que é muito bonita a corrida do Laureano. Eu gostei e participei esse ano, primeira vez que eu participei da corrida do Laureano, e gostei do percurso, que é bem diferente o percurso. O que eu acho de diferencial na corrida do Laureano, e as pessoas ficam questionando muitas vezes, porque hoje a gente está naquela junção de querer cupom para tudo. Cupom salva, né? Cupom salva. Então, na Corrida Laureano, quando as pessoas perguntavam se ia ter cupom, eu falava que não, porque era para a gente ajudar o hospital. Então, se você passa o ano inteiro, você não consegue ajudar de uma forma ao hospital do Laureano, você tem, naquele momento, como é que eu posso dizer? Algo que você pode ajudar com aquele valor, exatamente, né? Com aquele valor para ali na corrida. Você faz o seguinte, você coloca na sua mente, opa, eu consegui esse cupom aqui para essa corrida, eu vou fazer o seguinte, já que eu não vou pagar nesse, vou pagar no Napoleão Laureano. Né? E aí esse é o que a gente vem trabalhando, acho que são 2 anos trabalhando com o pessoal para falar que é dessa forma, sabe? Eu acho que a Corrida Laureano tem muito a crescer. A gente precisa colocar aí na mente dos corredores que todo corredor precisa estar nesse momento para ajudar, já que a gente não consegue ajudar ao longo do ano, ajudar nesse período. É um trabalho muito bonito que o Napoleão Laureano faz. Pronto, aí Campina Grande se consolidou, né? Como um polo de corrida de rua, como você disse, praticamente toda semana tem o da Caixa, o Circuito da Caixa. Circuito Caixa. Também, né? Gigantesco. Que é gigantesco, que está em Campina Grande. E o que a gente não consegue ver ainda por aqui, assim, não tem a visão geral, é o sertão. Mas também tem, aí o que eu chamo, tem micro corridas. Não é por uma questão de reduzir a importância dessas corridas, não. É pelo tamanho e pela localização dessas corridas. Eu estou vendo este ano, que eu não tinha visto em alguns anos, muitas datas de emancipação política marcadas por corrida de rua. Muitas datas. Não é? Muitas emancipações. De emancipação, corrida da emancipação política de tal município. Praticamente todo final de semana tem uma também, o que não acontecia. Só falando, voltando um pouquinho aqui no sertão, como eu estava frisando, né? Hoje a gente vai ter, esse ano a gente vai ter em Patos uma meia maratona de Patos. Né? Agora, que horas vai ser essa meia maratona de Patos? Me diz aí. Eu não lembro o horário ainda, se vai ser de manhã ou final da tarde. Mas lá em Patos já aconteceu também, sabe o quê? 24 horas de corrida. Lá. O pessoal correndo, fazendo isso aí. E tem uma corrida também que já pegou em Patos também, que é a Corrida do Trabalhador. Né? Tem isso aí. Fora os treios que os meninos também lá do Corre Paraíba faz. Tem um também lá de uma universidade, né? Que dá uma faculdade que faz também, né? Então, assim, eu acredito que muito em breve a gente vai saber a extensão maior, né, dessas corridas. Talvez aqui já cresceu tanto e o sertão está começando a crescer bem mais. Né? Por isso que eu falo, às vezes a gente só olha Brejo, Capital, Rainha da Borborema. Mas você acha que quem vai se manter nesse padrão de corrida
vai ter que ter um diferencial para atrair as pessoas, porque é um boom muito grande. E assim, como você disse, a corrida, e como eu também concordo, a corrida hoje, a inscrição, de certa forma, não é barata. Tanto que o perfil dos corredores mudou muito do meu tempo para cá. Hoje a gente vê muita gente correndo, mas também que tem um padrão assim, vamos dizer, um padrão confortável financeiramente falando, tal. Antigamente tinha gente que corria descalço, né? Só de calção, tal. Não tinha esse padrão, não tinha assessoria, não participava de assessoria, não frequentava academia por questões financeiras mesmo, de prioridade do salário dele, de fazer com o salário dele. Hoje a gente tem muito isso, até pelo padrão de qualidade de vida que essas pessoas têm. E para você manter-se nesse calendário, os organizadores eles vão ter que apresentar algo mais. Algo diferenciado. Algo diferente. Tem que ser diferenciado, né? Você falando isso, eu me recordei ontem, eu estava treinando, era 9K ontem, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, lá atrás a gente só precisava de um tênis, um short que não era nem compressivo nem nada, uma camisa e estava tranquilo, né? Hoje, quando você menos espera, você quer. Era um short de 2 bolsos, aí agora não quer mais, quer um de 4. Aí não quer mais um de 4, quer um de 6. Né? É verdade. Um tênis que eu tô já não dá mais, porque eu quero um de placa de carbono, eu quero um de grafeno, eu quero não sei o quê. Todo dia é um negócio diferente. Todo dia é um negócio diferente. Que é como tem as coisas que você vê na internet, que você entra para correr com a história de que corrida é o esporte mais democrático que tem, que todo mundo corre do jeito que... Mas quando você entra e a endorfina começa a falar mais alto, aí você vai para toda essa programação que você falou. A gente vai rever os conceitos de tênis, né? Eu corro com qualquer tênis. Começa a correr, e aí você diz, rapaz, eu acho que eu estou precisando de um tênis mais com espuma, com drop, não sei o quê, com coisa mais, né, com uma placa. Né? Eu acho que tinha um tal de Nike GT2000 lá atrás, né, que o pessoal corria, dizia que era maravilhoso. Quem vai correr hoje se tivesse um Nike do GT2000 mesmo? Sabe, o Mizuno já foi muito forte. Nas provas de corrida. Olímpicos era o patinho feio das corridas, os tênis olímpicos, era o patinho feio. Quem tinha olímpico, correndo com olímpicos. Hoje é a febre, né? O hype, como todo mundo fala. Né? É o tênis que o cara lançou num dia, o cara quer comprar, no outro dia já quer comprar o outro, que tem outra versão. Lançaram o Corre 5, lançaram o Pace, e os caras fazem um sucesso danado, né? Por conta do marketing, um marketing forte. Né? E ninguém para de comprar, é incrível. O Olímpicos é um case também de sucesso. Né? João, e seu objetivo é fazer mais uma maratona? Sim. Você já fez quantas? Uma só? Só uma. Só uma, né? Certo. Esse ano eu tinha em mente fazer 42, mas aí eu abri a caixinha de novo, deixei lá guardado. Vai com calma. Vamos com calma para ir para frente. A minha visão para esse ano é mais meia maratona. Eu quero estar aí bem mais preparado para enfrentar uma meia maratona, não agora nesse início. Né? Eu vou fazer a meia para completar, como a gente fala, assim, tranquilo. Né? Mas no segundo semestre eu quero dizer assim, vamos tentar dar um pouquinho mais de mim. Né? Mais fortalecido. Eu passei um tempo parado. Eu não sei se você teve problema com peso. Tive sim, era isso que eu ia falar agora, mas pode falar. Quando eu fiz a maratona, eu tinha 72 quilos. 72 quilos. Mas isso há 30 anos atrás. Então, a idade avança e tal. Tive um problemazinho no joelho também. Parei um tempo, passei mais de 5 anos parado. Aí, por conta de problemas de saúde, de pressão tal, que foram aparecendo, a idade, tudo, o médico recomendou que eu voltasse. Corredor não sabe caminhar. Vai caminhar ali na praia, começa a ver o povo correndo, quer correr também. Aí eu voltei a correr. Tá, tudo em ordem. Estou correndo, voltando e tal. E vou retomar as meias maratonas agora, que é um desafio para mim, para o corpo e para a mente. Mas já coloquei na cabeça. Hermes não é aquele lá atrás. Esquece aquele pace lá de 4. Esquece isso, não existe mais. É outra coisa. Entendeu? Então vamos lá para os 6, 5 e 30, 40, alguma agora coisa é o tranquilo. Assim, mas mais tranquilo. E fazer isso aí, e o objetivo, completar a prova. Ponto. É isso. E bem. Né? Chegar bem, não tem problema, não ter surpresa nenhuma na prova. Completando a prova, já está bom, já está ótimo, excelente. 21
né? Que é você... Quantas pessoas no mundo fazem 21 quilômetros correndo sem parar? Você vai lá, não tem 1%. Então É bem... Você tem que ir dentro do seu limite, né? Você tem que ir dentro do seu limite. Aí eu tô voltado mais para essa prova de 21, para o segundo período, né? Para o segundo semestre, porque aí envolve o desafio da meia internacional de João Pessoa, desafio dentro da maratona internacional de João Pessoa, que o ano passado eu fiz. Você quer ir para meia dentro da que maratona? Eu fiz 5. O que não é uma prova fácil, hein? Não é fácil. Fiz 5 e 21, mas até que é gostosinha de fazer os 21, viu? A prova dos 21 é legal. E aquelas ladeirinhas? Você esquece que tem as ladeiras, sabe por quê? Tem tanto fotógrafo no meio do caminho que não deixa você nem parar, né? Também, né? Então, tem um fotógrafo ali, acelera o passo. Né? Então, assim, fora esse desafio da Maratona Internacional de João Pessoa, tem também um desafio que eu gosto bastante, né? Que é lá em Natal, na Meia do Sol, que você tem a oportunidade de fazer 5 no sábado e 21 no domingo. E aí vem a culminância de meia maratona geral aqui em João Pessoa, que é a meia de novembro. A meia maratona de João Pessoa, que é em novembro, onde vem muita gente para cá também, né? Meia maratona de João Pessoa? Em novembro. Em novembro. Em novembro. Que é do mesmo produtor que faz a maratona, agora de abril, que faz a Jump Run em setembro e faz a meia em novembro. Maratona. São as 3 provas. Tá. A de novembro eu ainda não estava ligado, mas vou prestar atenção nessa... Até porque é o mês do meu aniversário. Quem sabe cai no dia do aniversário aí. É justamente no período do feriado. Em novembro. Que eles fazem. O que é 8? 15, não é 15 de novembro? 15 de novembro. Então, aí vamos dizer, eu não sei se o 15 vai cair no dia de semana. Sei que é o final de semana. No período desse aí, né? Beleza. Então, pronto, vamos lá, vamos fazer essa prova também na meia, vamos ver. Já estou inscrito para 2 meias, agora... Já pensa nesse novembro, já prepara os peitos, porque é muito vento. Né? Novembro é vento, mas a gente chega tranquilo, também, né? Dá para chegar. João, toda a sua experiência de corredor, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, mas a gente tem que encerrar. Senão a gente passa o dia todo conversando aqui. Quais os conselhos que você daria para quem quer começar nesse universo de corrida? Não estou dizendo nem como influenciador, como propagador dessas provas, mas do corredor mesmo. O corredor que quer curtir essas corridas, quer entrar nessa vibe de corredor, quer melhorar seu estilo, seu padrão de vida, sua qualidade de vida, qualidade de sono. O que é que você diria? Hoje eu falo assim, primeira coisa, vamos pensar logo nos nossos exames, né? Ver aí como é que estão nossas taxas, os laboratoriais, um exame cardíaco, não chegar e correr por correr, mas perceber se nesse momento eu estou apto a fazer esse esporte que eu quero conhecer e eu quero estar. Eu ainda digo mais, verificar, ver como está a sua pressão, né? Saber se está bem. Isso serve para tudo, seja natação, corrida, musculação. Qualquer se as pessoas bem física soubessem, né? Faria todo esse check-up. E aí, se você lá na frente conseguir entender e se entender mentalmente que você está bem, porque eu acho que hoje também, como a gente falou lá no início, o mental também domina muita coisa na sua corrida, né? Para você se entender. Então, acho que essa junção aí é a parte nutricional. Você se entendendo com tudo isso, para ser um corredor, você vai se dar bem, sabe? Não é só pensar agora no início de tênis, óculos, boné, top, bermuda, não. Primeiro ver aí... Óculos, baixa pace, né? Primeiro ver todas essas nuances aí, como estão aí, se você vai precisar dar uma baixada no seu colesterol, ou como está a sua diabetes, junto com o seu nutricionista, sabe? Vai no cardio, faz os exames cardíacos, que você vai se dar bem. É isso que eu falo hoje para quem quer começar a correr. E não é simplesmente assim, bora, vamos correr. Né? Porque eu posso estar colocando você em um risco. Isso. E eu não quero mais fazer isso, não quero fazer isso com você. Né? Tu sabe que eu tive uma experiência, você me lembrando agora de começo de corrida, eu tive uma experiência muito legal, que eu postei uma foto de uma corrida que eu fiz, de uma última corrida que eu fiz. Aí recebi um comentário de um amigo meu, que eu conheci num prédio que eu morava ali perto na Avenida São Paulo, no bairro dos Estados, logo quando casei. E ele disse,
Com 13 anos, eu fiz minha primeira corrida ao teu lado lá na praia. Tal. Aí eu digo, eita, rapaz, me lembrei desse menino, tal, tá morando em Natal agora. Eram 2 irmãos, uma menina que morava vizinho, assim, porta com porta no edifício lá. Aí eu fui olhar o perfil dele. E o cara não virou Iron Man, cara. Aí eu digo, pô, tu virou Iron Man? Ele disse, por tua causa. Eu digo, porra. Então, é assim, é bastante confortável para a gente ouvir esse tipo de depoimento, né? Que a gente mudou alguma coisa. Tem outra também pessoa que começou a correr comigo. Não vou dizer que fui eu que coloquei ela na corrida, mas claro que ela se interessou muito. É Dilane Araújo. Dilane não corria, ela caminhava ali na praia, tal. Conheceu o Copa, que era o meu grupo, Corredores da Praia, e por meu intermédio, ela começou a dar uns trotes ali com o Copa, foi os primeiros trotes dela, e começou a gostar e começou a fazer os treinos, e depois entrou na assessoria lá de Zeca e tal. E hoje também é uma referência de corrida, corre muito, muito em todos os sentidos, muito na quantidade e na qualidade. Né? Então, eu acho interessante o treino dela, que ela é bem focada. É bem focada. Ela já fez ultramaratona. Já fez ultramaratona. Então, a Edilane tem uma história também da corrida muito interessante. E é legal quando a gente consegue influenciar, seja uma pessoa que for, né, para esse mundo, né, esse mundo da vida mais saudável. E eu tento fazer isso nos meus canais, né? Porque eu administro não só... Porque tudo eu faço, né? O Instagram, agora é YouTube, estou tentando aumentar lá. Você também tem o YouTube? Tenho. Eu tenho o Instagram, o YouTube e o TikTok, né? Que é onde todo mundo hoje está saindo daquela história. Perfil, Corre JP. Alguns têm o underline, né? Como o Instagram tem o underline, porque eu não consegui o total, porque tinha alguém que já tinha feito antes e essa pessoa nunca usou o Instagram. Mas no YouTube tá normal, com a JP junto, o TikTok também junto, a página do Facebook eu acredito que seja underline, porque tem que ser a mesma do Instagram. E aí o meu site também, que eu tô para lançar de vez aí, mas tá no ar, que é o www.correjp.com.br. Legal. Né? E o que mais? São tantas coisas para oferecer. Quanto mais instrumentos que a gente possa utilizar, mais ferramentas, melhor. E sempre pensando com excelência. Porque quando eu vou fazer um conteúdo, quando eu quero produzir algo, eu penso assim, será que eu queria isso? Uhum. É a mesma história que eu falo sempre, medalhas. Gente, quando eu vou fazer uma medalha, seja para o meu treino ou para alguma coisa, eu penso se eu queria receber esse tipo de medalha. Falar em medalha, você também fez aí vamos dizer, uma espécie de corrida de confraternização no final do ano, né? Todo ano, a gente vai para o 8º ano agora, que é o treino da gratidão. Eu tive o prazer de participar esse ano, foi muito legal, muito interessante, que você reúne atletas amadores ali, corredores de todas as assessorias, né? Naquela confraternização bem legal, e é uma corrida bem descontraída mesmo, né? Pra gente fechar o ano bem. Fechar o ano bem, para cima, sempre. E aí é isso, assim, eu estudo muito as redes sociais. Não é simplesmente você achar que você pode falar tudo. Existem coisas que você não pode falar, existem coisas que você tem que falar. Claro, né? Claro. Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas acham que elas podem falar tudo. Porque é uma rede social, eu quero falar tudo, mas não é dessa forma. Exatamente. Ron, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. E vamos continuar junto, porque aí, assim, não tem essa competição entre a gente. Todo mundo vai crescendo. Todo mundo vai crescendo junto. Um dia desse eu estava falando, inclusive, com o Valdir, do Corrida e Performance. Ele também vai participar nos próximos dias aqui do Eu Corredor, do podcast. E é sempre assim, é sempre bom, porque a gente está num intuito só. Fazer o crescimento dessa atividade cada vez com mais qualidade, com mais responsabilidade e fazendo com que as pessoas entendam que a corrida de rua é um esporte como outro qualquer, envolve uma série de fatores aí, mas ela é fundamental para a qualidade de vida de todo mundo. Obrigado, João, pela participação. Viu? Eu que agradeço muito, e quando precisar a gente está aqui de novo. Ok, vamos sim, vamos marcar outros episódios aí para a gente conversar mais sobre esse teu trabalho, sobre esse acompanhamento das corridas de rua na Paraíba. Gente, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente nesse podcast Eu Corredor. Hoje tive o prazer de conversar aqui com o João Paulo, Corre JP, e que está lançando aí novos canais, novas ferramentas no YouTube, no site, está também já presente no Instagram há muito tempo, com mais de 30 mil
seguidores no perfil Corre JP, então se você não segue, segue também, o João tá lá e vai e compartilha nossos conteúdos aí, tá bom? Então até o próximo episódio do Eu Corredor, até lá.